Buenas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. O meu nome é Henrico e esse é meu canal pessoal aqui no YouTube, onde eu falo sobre as coisas que eu penso, as minhas viagens, as minhas experiências, viajando por mais de 40 países, fazendo um monte de coisa. E hoje, mais uma vez, como o vídeo anterior, vai ser um vídeo um pouco mais filosófico, assim. Eu estava pensando, no vídeo passado, eu foquei muito nas faculdades e isso me fez passar minha atenção para o colégio, para as crianças, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você viu uma criança com um braço quebrado? Ou perna quebrada? Não sei você, mas pelo menos quando eu era criança, nos anos 90, isso era muito, mas muito comum. Eu lembro, inclusive, que a gente se quebrava todo, né? E a gente ia pro colégio, a gente dava uma coceira enorme, a gente pegava uma régua gigante, passava assim, principalmente no verão, que era muito quente. A gente levava para os outros colegas assinar, todos os amigos assinavam nosso gesso. E era uma coisa assim que realmente marcou minha infância e eu acho que provavelmente, se você foi criança nos anos 90, isso também deve ter te marcado. Acontece que eu estava pensando, hoje em dia, eu não tenho filhos ainda, mas pelo que eu pude ver, assim, comecei a notar, inclusive vi uma indagação de um comediante falando sobre esse assunto, as crianças não têm se quebrado mais. E eu fui fazer uma pesquisa sobre esse assunto e eu encontrei essa imagem aqui. Isso é um brinquedo, acho que na Alemanha, uns 40, 50 anos atrás, e como você pode ver, era muito, mas muito perigoso. Nenhum pai sensato hoje em dia deixaria o seu filho subir nesse negócio, porque você pode se quebrar, né? E com toda razão, assim. Mas naquela época o que se pensava? Era muito bem aceito e até incentivado que as crianças tivessem um certo nível de perigo, assim, nessas atividades, até para se desenvolver, para poder ter senso de uma coisa perigosa ou não. Então isso era muito comum. E isso é uma coisa muito curiosa, assim, acho que é uma coisa meio europeia também, porque ano passado fui para a Suécia e fiz uma pesquisa sobre o país e eu tinha visto que as crianças, principalmente bebês, eram frequentemente deixados com seus berços do lado de fora de lojas, assim, quando estava bem frio, que era justamente para poder adquirir imunidade, né, a gripes, enfim, ficar uma criança mais forte. Isso me veio ao pensamento de que além da nossa sociedade super proteger as crianças, a gente tem um mega vilão, um vilão terrível para o desenvolvimento delas, que infelizmente acompanha nós adultos também, que é isso aqui, né? O celular é uma coisa que está com a gente o tempo inteiro, a gente precisa disso para trabalhar, para gravar vídeos, para tudo, para se comunicar. E, enfim, eu não estou falando nenhuma novidade aqui em relação a isso, mas eu estava pensando que isso é muito complicado, principalmente para as crianças. Quando eu comecei a ideia de fazer esse vídeo, a minha ideia era fazer um comparativo entre gerações, falar assim, a minha geração, por ter nascido sem internet, sem celular, era melhor do que as que estão nascendo agora. Mas pensando friamente, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a nossa geração também, a minha, que foi criança nos anos 90, e mesmo as mais velhas que a minha geração, também estão muito adoecidas. E não só por conta de químicos e da gente já ter plástico na nossa corrente sanguínea, mas principalmente por conta da nossa interação muito, mas muito ruim com os celulares. Eu gostaria muito de chamar a atenção para um livro que eu li chamado Sapiens. É um livro bem famoso, provavelmente você que está me assistindo talvez já tenha lido, porque foi um best-seller. É um livro que fala sobre como a espécie humana tem evoluído e como essas mudanças que a gente tem tido nos últimos anos estão sendo muito rápidas e por isso a gente não tem como acompanhar evolutivamente. Na verdade, mesmo que isso acontecesse em 100 mil anos, eu acho que a gente não teria como acompanhar essas mudanças, essa dopamina louca. A gente está na internet vendo TikTok e do nada tem uma criança, daí tem um cachorro, daí tem uma bunda, daí tem um monte de coisa e a nossa cabeça simplesmente não foi feita para isso e a gente está adoecendo de uma maneira muito, mas muito grotesca. E isso é terrível, né? E infelizmente é complicado porque, embora essas ferramentas sejam terríveis, a gente é obrigado a viver com elas. A gente precisa do banco, a gente precisa do Waze, precisa de tudo ainda, né? Uma coisa que a gente poderia tentar pensar para amenizar um pouco esse problema, talvez seria usar esses aplicativos que fazem controle de tela, tantas horas você pode ver, mas mesmo assim é uma coisa que não é
tão boa, porque na verdade o celular é uma coisa que vicia, essa dopamina vicia, e a gente vai estar sempre se controlando, mas sempre de certa forma querendo mais. E se você vê inclusive os grandes bilionários, as big techs, eles não permitem que os filhos deles utilizem celular, utilizem internet. Então assim, se essas pessoas não estão deixando os filhos delas utilizarem, é porque realmente não é bom. Talvez você até veja estudos falando que isso não faz tão mal, mas para mim isso é que nem na década de 50, quando a indústria do tabaco patrocinava pesquisas para falar que ele não fazia tão mal. Ou, por exemplo, agora que as bets também patrocinaram o estudo para falar que o brasileiro não gastava tanto com apostas online. A gente está sabendo isso agora, infelizmente a gente só vai ver as consequências disso reais daqui a algum tempo, mas mesmo no presente a gente já pode ver que a nossa sociedade nunca esteve tão ansiosa, tão depressiva, e isso é muito complicado. Mas uma coisa que talvez você poderia fazer para tentar melhorar isso para os seus filhos, e eu acredito muito nisso, inclusive é o que eu estou fazendo nesse exato momento aqui, vindo para o interior. Eu acho que se você morar numa comunidade menor, num lugar que talvez tenha pessoas que compartilhem das suas ideias, também sejam pessoas que estão mais em sintonia com esses pensamentos, assim, você consiga estipular que o seu filho não utilize o celular. É muito complicado porque, assim, mesmo que você proíba o teu filho de utilizar celular, redes sociais, provavelmente os colegas dele vão ter acesso a isso. E aí logo ele vai ter indiretamente esse acesso, vai ter vontade de utilizar também, e talvez seja até pior, porque daí vai ter aquela coisa que tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então você realmente, para criar uma criança saudável hoje em dia, eu acho assim que você precisa estar rodeado de amigos, de pessoas que compartilhem muitas suas ideias e, infelizmente, viver assim numa comunidade menor. Inclusive, esse livro do Sapiens, ele fala uma coisa muito interessante. Assim, comprovadamente, a nossa espécie, os seres humanos, são seres sociais, né? A gente precisa da convivência. Ninguém é feliz sozinho, como diria o saudoso Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Mas existe um limite para essa convivência. A espécie humana consegue lidar bem com até cento e poucas pessoas. A gente consegue viver numa comunidade até cento e poucas pessoas. A partir disso, a gente não consegue mais ter esse senso de comunidade. Então, de qualquer maneira, a nossa natureza já nos empurra para o que eu estou propondo agora, que você viver num lugar assim que talvez tenha pessoas que pensem dessa maneira. E claro, fazer isso para os seus filhos também não vai garantir que eles sejam totalmente saudáveis, né? Infelizmente, posteriormente, eles vão ter que ter celular para crescer, para poder fazer as coisas, assim como nós precisamos do celular também. Mas, assim, eu acho que criar essa consciência desde criança é uma coisa que pode ajudar muito e com certeza vai ajudar. No mínimo, as crianças vão ser talvez parecidas com a gente, porque a gente nasceu sem internet e meio que aprendeu a se desenvolver com ela. Na verdade, existem muitas outras razões pelas quais eu penso que a nossa sociedade é uma sociedade doente, assim, né? Que a gente tem muitos e muitos problemas, os agrotóxicos, né, esse negócio que eu comentei antes do plástico no nosso sangue, já na placenta das mulheres, quando vão ter filhos, e enfim, é uma coisa muito louca. Mas existem maneiras de você remediar isso com agricultura orgânica, com comunidades pequenas, com tudo isso que eu quero abordar nesse canal, e gostaria muito que você se inscrevesse, comentasse, compartilhasse esse vídeo, e juntos a gente poderia desenvolver mais essas ideias. Eu posso trazer mais conteúdos relacionados a isso, ou talvez a outra coisa que você gostaria de ver aqui, porque na verdade eu estou bem aberto, assim, sabe? Mas, enfim, é isso. Eu já acabei falando meio que o fim do vídeo no meio do conteúdo. Como eu falei, não tem muita solução, mas fica a reflexão. Então, muitíssimo obrigado e até 2 dias.